Eu nunca contei essa história de forma completa, porque tem brasileiros que largam filhos, esposa, casa, talvez até uma vida mais confortável em casa, né? E vai para a zona de guerra na Ucrânia. Eu vou relatar para vocês aquilo que eu passei, né? Com base na minha experiência. Eu acho bastante interessante falar sobre isso, né? O que me levou a vir até aqui. Em 2024, eu trabalhava como gerente de um estúdio de academia, uma das maiores referências hoje de Itapema. Né? Eu trabalhava lá em 2024, era um bom trabalho, eu gostava do que eu fazia, né? Era algo importante porque eu ajudava pessoas, né? Eu também era preparador físico nesse estúdio, e foi através de um amigo meu que ele me deu essa oportunidade, né? Mas é aquela história, infelizmente, no Brasil nós temos um problema muito grande, que é a questão financeira. O que eu quero dizer com a questão financeira? Hoje você trabalha muito e não recebe o proporcional daquilo que você está trabalhando, daquilo que você está doando o seu tempo, o seu serviço, entende? Então, no Brasil ele ficou muito limitado. E por isso que muitas pessoas estão saindo do país, estão buscando outros horizontes. Então foi isso que eu também estava pensando, olhando outras oportunidades. Porém, o que eu podia fazer que tivesse de acordo com as minhas habilidades, com a minha capacidade, e eu não sabia exatamente o que fazer fora do Brasil. Primeiro, pela questão da barreira do idioma. Eu não falava inglês, eu não falava espanhol, eu tampouco entendia outros idiomas sem ser esses básicos que eu acabei de citar. Então, para mim, se tornava algo talvez inviável. Então, assim, para mim, naquele momento, parecia impossível. Mas eu também não conseguia ficar me contentando com o pouco, sabe? Eu precisava de algo mais. Eu precisava e a minha família merecia algo mais. No Brasil, só para vocês entenderem, o empresário ele é um herói, tá? Alguns podem até não concordar com isso, mas é a verdade. A carga tributária ela é esmagadora, principalmente para a classe empreendedora. E eu presenciei isso na pele. Eu sei porque eu trabalhei com esse meu amigo, eu trabalhei em outras empresas também, né, mas a minha proximidade maior foi com esse meu amigo porque ele é um grande empresário e eu sei da dificuldade que é de ser empresário no Brasil, de você muitas vezes querer pagar mais para um funcionário que às vezes é muito bom, né, que realmente se dedica, mas por conta, né, da carga tributária, ele não conseguir. Mas ele podia tirar do bolso dele. Não se trata disso, porque daí de que adianta você empreender no Brasil, de você querer ganhar mais, de ter uma possibilidade de ganhar mais, e você está tirando do seu para poder estar compartilhando, né, que talvez não seja justo, entende? E o justo é você receber por aquilo que você está trabalhando, entende? Não somente a mais. Mas nesse caso em específico, eu tive muita ajuda desse meu amigo, né, esse empresário, apesar de ele me pagar, né, certo por aquilo que eu estava exercendo, ele também me ajudou muito de forma extra, então eu nem posso reclamar. Mas esse caso é um caso isolado, e isso é uma parte que poucas pessoas têm essa oportunidade, entende? E eu fui muito privilegiado. Hoje a minha esposa, ela trabalha, né, nesse grande estúdio, né? E lógico que ela também está tendo vários benefícios, então isso é muito bom. Mas voltando para o assunto, é o que eu digo, que no Brasil está ficando insustentável na maioria dos casos, né, o que é via regra. Nesse caso, quando eu estava trabalhando, eu queria mais, lógico, eu queria mais, mas aquele era o posto mais alto que eu tinha chego. Então, assim, para mim, eu precisava de algo mais. Não porque era horrível de fazer o que eu estava fazendo, muito pelo contrário, eu amava o que eu estava fazendo, mas é aquela história. Nós temos que ser ambiciosos, nós temos que buscar sempre mais, ser melhor que nós mesmos. E buscar uma linha de crescimento que isso vá nos proporcionar, né, ganhar mais, porque a gente trabalha para ter poder de compra, para que a gente pudesse comprar mais coisas, para que a gente possa conquistar uma casa própria, conquistar um carro, e isso tudo requer dinheiro. Então eu estava buscando isso, esse tipo de crescimento que para mim também é importante. Então isso me incomodava profundamente, sabe? Isso estava me mexendo muito comigo.
foi quando eu comecei a pesquisar, foi quando eu comecei a buscar informações e a entender a situação do que estava acontecendo aqui na Ucrânia. E também sobre a possibilidade de eu me tornar um militar aqui, porque sempre foi meu sonho de ser militar quando criança, né, quando eu era mais jovem. Só que no Brasil é muito limitado, tudo é muito limitado para a carreira militar. Então eu vi essa oportunidade também dentro da Ucrânia. Foi quando eu resolvi me alistar, fazer parte, né, de uma das forças aqui da Ucrânia e hoje ter essa experiência que eu tenho, né? Mas falando um pouco da questão do sentimento, porque isso também é importante. Não basta tu simplesmente buscar ir atrás daquilo somente do financeiro. Você precisa entender dentro de você o quanto que você está disposto a abdicar para estar em um ambiente como esse, né? Porque não é tão simples assim. Uma coisa que eu entendi dentro de mim é que eu estou cumprindo um chamado. Eu senti dentro de mim, né, que eu tinha que concluir essa obra. Então eu não sei exatamente explicar de que forma isso aconteceu, porque parece que sempre esteve comigo isso, é um tipo de um sentimento. Então foi basicamente isso que aconteceu comigo. Como eu já fui militar em 2006, né, pelo Exército Brasileiro, eu fazia parte da 1ª Companhia de Guarda de Porto Alegre, fiquei lá por um período e depois eu saí, acabei entrando para a área da segurança privada, eu me especializei, né, mas depois que eu entendi como que funciona a engrenagem, de que forma funciona o militarismo no Brasil e de que forma ele era tratado, ele é ainda tratado, isso me deixou bastante desmotivado. Foi o que me levou até sair desse mercado. Mas eu aprendi muita coisa também com esse setor. Eu aprendi a ter mais cuidado, eu aprendi a prestar mais atenção nos detalhes, porque esse tipo de setor, ele te ensina muito, te deixa muito mais sensível a situações onde tu consegue perceber situações de risco, entende? Só que olha só que interessante, né? Sobre situações de risco. E vocês podem parar para pensar que, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu sou um cara que eu sou ligado em vendas, eu adoro vender, é uma coisa que me chama muita atenção, mas também sobre a mensuração de riscos. E uma coisa que eu aprendi da segurança pública, né, e da segurança privada é exatamente isso. É você ter noção dos riscos e você conseguir ter a capacidade de perceber e antecipar qualquer tipo, né, de perca que você possa ter. Logicamente que a gente não é uma regra, né, mas você acaba tendo isso como um feeling, entende? Mas voltando, né, quando eu percebi que no Brasil ia ficar muito limitado, e eu já não tenho mais idade para me tornar um militar no Brasil, eu já tenho quase 40 anos, eu tenho 39 anos. Eu vi essa oportunidade no Brasil, na Ucrânia, eu pensei, por que não tentar, né? Porque apesar de eu estar com 39 anos, eu não me sinto com 39 anos, por conta da capacidade física e mental também. Então eu realmente sempre treinei, sempre gostei de treinar. Então quando eu vi essa oportunidade na Ucrânia, eu pensei, por que não tentar de novo? Por que não fazer algo? Mas então eu tomei a decisão, eu resolvi tirar o passaporte e vender minha moto, né? Na época eu tinha comprado uma moto, e vendi minha moto para que eu pudesse realizar esse objetivo. E então eu acabei não falando muito com a minha esposa a respeito, eu tocava no assunto, mostrava algumas notícias, mas eu não de fato cheguei a conversar com ela a respeito. Toda a decisão que eu tomei de vir para a Ucrânia, praticamente eu tomei sozinho essa decisão. Isso é um erro, tá? Para quem está querendo vir para a Ucrânia, que quer ter essa experiência militar aqui, eu aconselho, converse com a sua família, porque o problema não é você estar vindo para cá, porque você está com um sentimento para vir para cá. Mas a tua família, ela acaba tendo outro tipo de sentimento. É o sentimento da perca, é o sentimento de estar sem chão, de ver essa pessoa todos os dias e simplesmente ela não vê mais, entende? Então, assim, conversa com a sua família e seja muito aberto. Não faça o que eu fiz. Eu tomei a decisão sozinho, né? Quando eu conversei com a minha esposa, quando eu tomei a decisão, quando eu já estava com a passagem pré-paga, foi quando eu conversei com ela. Eu lembro até hoje da expressão do rosto dela, a tristeza que tomou no rosto dela, de eu ter tomado uma decisão que é importante para dois, eu acabei tomando uma decisão para um, baseado nos meus sentimentos,
na minha biologia, nas minhas características. Digamos que eu fui o certo egoísta, e isso não é mérito, muito pelo contrário, é um demérito. Então eu tomei essa decisão sozinho, mas quando eu falei com ela e eu vi essa expressão, ela também entendeu que eu precisava fazer isso. Então ela não disse não, ela disse, eu te apoio, vai, eu acho que tu tem que ir. Mas sabe quando tu bebe aquela cerveja ruim, aquela cerveja choca, desce quadrada? Então é basicamente isso que ela falou, ela apoiou, mas não gostando nem um pouco. Então isso me marcou bastante, me marca até hoje, porque hoje eu paro para pensar nisso, né? Eu tô aqui na Ucrânia já fazem basicamente 1 ano e 3 meses, e muita coisa aconteceu aqui, mas hoje eu percebo esse valor, entende? Mas lógico, ela continua me apoiando até hoje, né? Eu sinto falta todos os dias da minha família, né? Porque ela é minha família. Sinto falta dos meus parentes, né? Dos meus pais, né? Dos meus irmãos, e eles pedem para eu voltar todos os dias. Então eu também sinto muita falta deles e talvez seja essa hora de eu começar a pensar e a considerar um retorno, um possível retorno, porque eu também sinto falta de casa. Né, eu sinto falta das pessoas que eu amo, meus amigos, né? Então, isso é importante para mim. Agora, quando eu cheguei aqui na Ucrânia, cara, eu não sabia o que esperar aqui, de verdade. Imagina, você simplesmente nunca saiu do seu país e você decide sair e decide ir para um país em conflito. É um tanto bizarro, essa é a verdade, bizarro. Mas ao mesmo tempo te dá um medo, né? Porque tu não fala os idiomas, você não tem o conhecimento daquilo que realmente está acontecendo, você vem praticamente às cegas. E quando eu cheguei aqui, eu vi as escritas completamente diferentes, né? Escritas soviéticas, algo que eu só via em filmes, eu vi na vida real, e o idioma completamente estranho, completamente diferente. Então, assim, foi um impacto muito grande que eu senti. Então, foi muito diferente daquilo que talvez eu estava imaginando, entende? Mas aqui foi onde eu aprendi muito, tá? Algo que você não aprende em livros nenhum. Eu tenho, né, um bom estudo, eu sempre busquei conhecimento, mas só a literatura ela não é o suficiente, essa é a verdade. Mas agora você vivenciar isso fora dos livros de história é completamente diferente. E o que eu vivi aqui, a experiência que eu adquiri aqui, ela é uma experiência completamente diferente e muito válida para o mundo civil, né? Para a minha realidade futura, fora daqui, porque eu também me enxergo fora daqui. Então eu aprendi também na questão sobre pressão. Aqui também você acaba se conhecendo muito mais. É difícil explicar isso porque são sensações, e sensações são difíceis de explicar, mas a pressão que você tem aqui, ela é completamente diferente daquilo que a gente vive no mundo normal. Essa é a verdade. Essa pressão que existe é o que revela quem nós somos de verdade. Eu me conheci muito mais, né? Eu me conheci como homem, como ser humano, e eu também entendi as minhas capacidades estando aqui. Outro ponto bastante interessante, né, que muitos filmes de guerra, né, mostram, é tudo muito bonito, aquela motivação, aquele romantismo da guerra, aquele romantismo da ação, é bonito. Mas quando você chega aqui, é completamente diferente, é um impacto muito grande. Então, aqui conta muito mais a disciplina, a tua resiliência, do que a tua motivação. Porque você precisa ter disciplina. Porque se você não tem disciplina, você morre, custa vidas. Não é algo como você está trabalhando e, eu não vou deixar de fazer, eu vou deixar de fazer esse trabalho que tá tudo certo. Né? Não custa vidas, lógico. Agora, você está num ambiente em que você depende de pessoas, de soldados, de amigos que vão te apoiar no momento do campo de batalha, é completamente diferente. Você é obrigado a ter resiliência, você é obrigado a ter disciplina para que você possa garantir a tua sobrevivência e a sobrevivência da tua equipe. Eu já trabalhei em muitas empresas, eu sei como funciona um trabalho em equipe,
Mas quando você trabalha num ambiente como esse, você tem uma equipe que cada peça é uma peça-chave de sobrevivência, você aprende de verdade a trabalhar como uma equipe. Porque daí essa equipe precisa estar em sintonia o tempo todo. Ah, mas o ambiente promove isso, é obrigado. Parece meio lógico, mas agora se você trazer essa mentalidade para o mundo dos negócios, para o mundo real, para o mundo de vendas, você percebe que tu consegue ter sucesso muito mais rápido, porque você tem essa linha de pensamento. Porque aqui você é obrigado. E se você aplica isso no mundo dos negócios, na sua equipe, naquilo que você está construindo dentro da tua empresa? Entende o que eu quero chegar? Então, assim, aqui eu aprendi que você consegue construir do zero, né? Com condições extremas, com recursos limitados. Então, você consegue. A diferença é o quanto que você está disposto a se sacrificar para que isso possa acontecer. Bom, vejo por mim. Na minha última missão, infelizmente, eu acabei me machucando, eu acabei me ferindo, né? Gravemente, porque não foi qualquer ferimento, eu quebrei meu fêmur, eu também quebrei a minha clavícula, né? Estou em recuperação, estou em processo de recuperação. Isso aconteceu fazem 3 meses, né? Há 3 meses atrás. Então eu decidi não ficar parado, porque o que eu aprendi no militarismo, olha só que interessante, isso é legal. Não é porque você está parado fisicamente, que você está inapto a uma determinada atividade, que a tua mente ela tem que estar parada. Ela precisa estar em movimento, ela precisa estar em alto movimento para que você consiga prosperar em outras atividades. Quanto mais habilidades você construir para sua mente, é melhor, porque você tem a garantia de sucesso. Eu não estou falando somente do sucesso financeiro. Então, quando eu estava na cama de hospital, eu estava muito limitado. Olha só que interessante. É bem rapidinho, eu vou contar essa para vocês. Quando eu estava na cama de hospital, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? Qual que vai ser os meus próximos passos? De que forma eu posso manter o meu movimento, mesmo o meu corpo agora parado, estacionado? E aí eu tive uma brilhante ideia, né, de retomar os meus trabalhos no digital, como esse canal. Esse canal ficou por muito tempo parado, ficou por quase 6 anos. Então eu resolvi retomar esse canal com uma ideia diferente. Então eu resolvi reconstruir esse canal, mas baseado com as minhas experiências aqui na Ucrânia, que eu achei bem válido. Eu acho que é interessante falar sobre isso com as pessoas. Mas eu estava com recursos limitados. Olha só, eu estava com recursos limitados. O que eu tinha? 2 celulares apenas, tá? Com internet extremamente limitada e com aplicativos limitados. Porque tu tendo um computador e tu tendo celulares, são coisas diferentes. Você consegue melhorar quando você tem um recurso, né? Quando você tem um computador, você melhora os seus recursos e aí você, né, melhora a tua capacidade, né, de expandir, né, no digital. E eu resolvi me desafiar. Eu pensei, por que não? Por que não fazer isso acontecer? Então, nesses vídeos anteriores, né, que se você não viu, eu aconselho você a assistir, você vai perceber que no fundo eu tô num quarto de hospital, né? Agora eu tô aqui no hotel, lógico, né? Agora eu posso sair, né? Eu só não tô fazendo na base, porque na base é muito desconfortável. Eu prefiro vir pro hotel, eu consigo ficar mais reservado, eu consigo fazer o meu trabalho, né? Que também em breve eu quero trazer uma visão diferente, né? Uma dinâmica diferente. Eu quero mostrar lugares aqui em Kyiv, eu estou aqui em Kyiv, né? Para quem não sabe, né? Eu estou falando Kyiv porque o ucraniano fala Kyiv, né? Mas para você entender é Kiev, eu estou na capital da Ucrânia, na Kiev, né? Mas como Kiev é russo que fala, eu prefiro falar no dialeto ucraniano. Então eu quero trazer uma dinâmica diferente, eu quero trazer outros cenários, eu quero ir para um café, eu quero que vocês vejam o movimento que existe aqui na Ucrânia. Então, para encerrar, né, esse vídeo, por que eu vim para a Ucrânia, né? Primeiramente, realmente foi pela necessidade financeira e a necessidade de crescimento. Eu vi uma oportunidade, mas depois se tornou um chamado, realmente se tornou uma missão real. Algo que não tem uma explicação. Mas eu também queria descobrir, né, até onde iria chegar isso. Agora, se valeu a pena, realmente valeu a pena cada segundo. Cada segundo. Eu sei, deixei muita coisa para trás, né? Mas eu acredito que valeu a pena porque isso aumentou as minhas chances de crescimento profissional, espiritual
e melhorou mais meu entendimento como ser humano e a dar valor às coisas que realmente importam. Mas se você chegou até aqui e gostou da história, não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho, né? Não perca as notificações dos próximos vídeos. Eu vou procurar trazer uma série, pelo menos um vídeo por semana, contando um pouco da história, né? Do que eu estou fazendo aqui, falando um pouco sobre a Ucrânia e poder compartilhar um pouco mais com vocês sobre isso, tá? Não deixe de me acompanhar também no Instagram, né? O meu Instagram é o Bruno Fraga Oficial, onde eu tenho fotos, eu tenho vídeos, eu tenho algumas coisas que eu tenho lá no meu Instagram que vocês podem gostar também. Tá bom? E eu também não posso deixar de fazer um jabá aqui, tá? Atualmente eu lancei um guia do voluntário. Ele não serve somente para aquelas pessoas que estão querendo vir para a Ucrânia, que estão querendo vir para se alistar, né? Esse guia, ele conta bastante em detalhes sobre a minha história, sobre tudo aquilo que aconteceu detalhadamente, sobre as missões que eu estive, né, sobre situações. Então vai ser bem legal compartilhar essa história com vocês, tá? O link está na descrição, né, do meu canal. Eu vou deixar disponível aqui também nesse vídeo e eu espero que vocês gostem, tá? Então até mais, até o próximo vídeo. Tchau!